A Paz Transformadas. Vamos juntas para mais um devocional. E o nosso devocional de hoje tem como tema Há um propósito. Já pega sua Bíblia, seu caderno de anotações e caneta. O nosso texto base está no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Diz a palavra: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante que quando nós lemos essa frase, todas as coisas, parece que para nós, às vezes ela pode não fazer sentido. Como assim? Como que todas as coisas podem contribuir para o bem? Já que nós vivemos tantas experiências, existem tantas experiências que nós passamos difíceis, e essas experiências às vezes parecem nem fazer sentido para nós. Então, quando nós olhamos, nós pensamos em tantas coisas, feridas emocionais, decepções, perdas, e há momentos que parecem que a dor, ela não tem explicação. O porquê disso, o porquê daquilo, parece que essas coisas, elas vêm e elas não vão fazer sentido na nossa vida, a não ser nos causar sofrimento. Mas a palavra, ela nos revela algo muito poderoso. Ela nos revela que Deus, ele tem a capacidade de usar nossa dor para um propósito. A Bíblia nos revela que Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nem as nossas dores. Ele não desperdiça o sofrimento, as lágrimas daqueles que confiam nele. O Senhor, ele é aquele que pode transformar algo que nos marcou de maneira profunda em uma ferramenta, em um instrumento, algo que pode servir de testemunho e também para transformar outras pessoas, algo que pode abençoar outras vidas. Às vezes naquela área que você mais sofreu, vai ser justamente onde Deus mais vai te usar. Vai ser a forma que você vai conseguir ajudar outras pessoas, aconselhar, contar experiência, dizer que é possível sair daquela situação, dizer que é possível passar por aquilo sem se destruir. Muitas pessoas que hoje são usadas para fortalecer outras, muitas mulheres que são usadas hoje para dar palavra de confiança, palavra de motivação, muitas vezes são mulheres que também já passaram por grandes dores. São mulheres que também já passaram por desertos profundos. São pessoas que já tiveram em situações que também pensaram que muitas vezes não teria saída. Mas hoje são elas que Deus tem usado para ajudar outras pessoas. E você pode ser uma dessas pessoas que será um instrumento de cura, um instrumento de fortalecimento, um instrumento de sabedoria para ajudar outras pessoas. Sua dor, seu passado não precisa ser uma prisão. Pode se tornar um testemunho, pode se tornar combustível também para que a sua busca seja mais intensa, mais profunda. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver pessoas que passaram por dificuldades. Olha a história de Jó. O sofrimento dele revelou uma fé que até hoje nos inspira. Até hoje nós contamos, até hoje nós espelhamos, até hoje nós olhamos para a história dele e nós observamos que tem um Deus que está no controle de toda a situação. E quando nós vemos todo esse processo que ele passou, nós olhamos e percebemos que nós não podemos desistir no meio do processo, porque Deus ainda está escrevendo nossa história. Ele pode pegar o que parece ser o fim e transformar em um novo começo. Se você for olhar para a palavra,
A vida de José, ela nos dá exatamente esse exemplo. José foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, acusado de algo que ele não cometeu, preso injustamente. E depois de tudo isso, Deus o levantou como governador em uma terra estranha. E não apenas isso, Deus revelou o propósito na vida dele. Ele mesmo vai contar para os seus irmãos em Gênesis 45:5. Olha o que ele vai dizer para os seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele entendeu que está ali foi um propósito de Deus para a conservação da vida, para poder conservar a vida do povo de Deus. Ele poderia olhar aquela situação de outra forma. Ele poderia olhar para os seus irmãos e ter tristeza, os acusarem, querer vingança. Mas ele falou, não fiquem tristes, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Quem sabe o que Deus está permitindo em nossas vidas também não é para a conservação de outras vidas. Quem sabe aquilo que o Senhor tem permitido que nós possamos passar esses processos, seja para algo muito maior, que hoje nós não entendemos, nós não vemos, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que hoje parece ser apenas dor, pode ser o início do propósito que Deus está preparando para a sua vida. Creia nisso, creia no propósito de Deus. Todas as coisas elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado segundo o propósito de Deus. Você ama a Deus? Aqui diz que aqueles que amam a Deus, eles vivem essa experiência de ter todas as coisas contribuindo junto para o bem. E essas palavras, elas têm que vir ao nosso coração como algo que nos fortalece, para que possamos entender que nada do que nós vivemos aqui é à toa. Nada do que nós vivemos aqui é um mero acaso, uma coincidência. Depois que nós passamos pelo processo, nós olhamos e percebemos como Deus trabalha, como Deus ele tem os planos e projetos traçados para a nossa vida. É só depois que a tempestade passa que vem a calmaria. É depois que a tempestade passa que vem a bonança. Muitas vezes, quando nós estamos já vivenciando aquela dor intensa, a única coisa que nós queremos é alívio. Nós nem paramos para pensar o porquê disso, né? Que Deus permitiu. Mas eu tenho certeza que ao findar desse processo, você vai perceber o grande propósito daquilo que Deus permitiu. Olha quantas histórias inspiradoras nós podemos olhar na palavra. Você vai ver a vida de Ana, o choro dela, aquele sofrimento todo, fez ela gerar um homem de Deus, Samuel, sacerdote, profeta, juiz, alguém relevante na história, alguém que foi marcado, alguém que veio não por acaso, mas um instrumento de Deus. Ele faz parte de uma história que até hoje é contada. E a gente olha para a vida de outras pessoas que não creram, que não se derramaram em meio à dor diante do Senhor, apenas zombaram e sua história não teve relevância. Então, quando nós, mesmo em meio à dor, ao nosso sofrimento, nós cremos, buscamos, acreditamos, Deus ele pode fazer muito mais. Deus pode fazer gerar um lindo testemunho de tudo isso que você está vivendo. Eu sempre costumo dizer, cuidado quando você pede um milagre.
porque só gera milagre quem passa por impossíveis. É só depois que você passa por algo impossível que você pode dizer, eu vivi um milagre. Então, se você quer testemunhar um milagre, você vai passar por uma situação difícil. E se hoje você já está nessa situação difícil e impossível, eu quero te dizer, você vai testemunhar milagre. A sua vida será um testemunho para outras pessoas, para fortalecer outras pessoas. A dor não é o fim. A tristeza não é o fim. Pode ser apenas o início de uma grande história que o Senhor irá contar através de você. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nós possamos crer no propósito dele. Pedir ao Senhor que nos dê força durante todos os processos que nós passarmos nessa vida, para que nós possamos entender que ele não desperdiça nada, que possamos entender que há debaixo do céu um propósito para todas as coisas. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer, porque nós cremos que tu és um Deus soberano, que tu és um Deus, ó Pai, que está no controle de todas as coisas e que nada que nós passamos aqui é em vão. Que tudo, ó Pai, que nós passamos aqui tem um propósito maior e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos crer, Pai, que tudo que estamos vivendo vai cooperar, Senhor, e vai resultar em algo maior, em algo de maior relevância para Ti, para o Teu reino. Deus, que o Senhor possa usar a vida de cada uma das Tuas servas como instrumento nessa terra, como ferramenta do Senhor. Pai, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, amor e misericórdia. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa.